Chegamos finalmente ao nosso 24º episódio do Lê com a Gente, essa série maravilhosa, com esse livro fantástico, com essa amiga excepcional, Débora. Vamos lá, vamos seguir, Débora. Vamos lá, episódio 24, né? Vamos falar aí sobre essa lacuna. Sobre essa lacuna, vamos dar continuidade. A gente está, então, me chamo Lisiane, para quem está chegando agora, é o 24º episódio, mas lembrem que essa série está toda gravada aqui no YouTube, então vocês podem navegar, voltar e, enfim, né? Por algum motivo estão chegando aqui pela primeira vez, ouçam mesmo assim e depois percebam se vocês querem continuar nessa jornada com a gente. Estamos no capítulo 7, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza, capítulo 7, página 176. Bem ali em cima, ele faz um esquema sobre as camadas de emoção que memorizamos e que criam a lacuna, que nós já começamos a falar no episódio anterior. Ele representa, então, assim, nesse gesto, né, das mãos, que entre essas duas lacunas estaria a indignidade, a raiva, o medo, a vergonha, a dúvida sobre si mesmo, a culpa, experiências passadas com período refratário. O tamanho da lacuna varia de pessoa para pessoa. Quem realmente somos e como parecemos são separados pelos sentimentos que memorizamos ao longo de diferentes pontos de nossa vida, com base em experiências passadas. Quanto maior a lacuna, maior é o vício nas emoções que memorizamos, tá? Então, o que isso significa para quem até não está muito habituado a pensar sobre isso, ou está ouvindo isso pela primeira vez? Quanto mais, então, nós colocamos todas essas sensações e experiências passadas, né, entre o externo e o que realmente somos, mais isso vai causar resistência. Mas isso poderia dizer até como nos separar, né, de quem realmente nós somos. Então, é como se fossem aí mais alguns degraus nessa caminhada para tu desvendar do que te distancia de ti mesmo. E aí ele continua dizendo o seguinte: camada após camada, vestimos várias emoções que formam nossa identidade, a fim de lembrar quem pensamos que somos. Olha só, quem tu pensa que tu é. Temos que recriar as mesmas experiências para reafirmar nossa personalidade e as emoções correspondentes. Né? Então, quando tu acredita sobre uma verdade absoluta e tu conhece alguém que diz, nossa, nunca tinha pensado nisso. Por exemplo, homens não prestam. Homens não prestam. Essa pessoa que te diz isso, ela te traz várias provas no decorrer da vida dela, para, né, relatos para te provar mesmo que isso é verdade. E aí tu pensa, nossa, mas isso nunca aconteceu comigo. E aí vem aquele tal daquela outra crença também, né? Essa pessoa tem dedo podre. Na realidade, não é que a pessoa tenha dedo podre, ela acredita nisso, porque ela experienciou algo que a fez acreditar sobre isso. Inclusive, vamos mais fundo, de onde isso vem? A raiz disso tudo. Vou fazer uma reflexão aqui, tá, amiga? Me permite, que eu acho que é uma boa oportunidade. Homens não prestam. Por que eu acredito nisso? Porque muitas vezes na minha infância, a experiência que eu vi a minha mãe ou as mulheres da minha família terem com homens, fizeram vários checks nessa listinha de que homens não prestam. Então, eu entendi que a vida é assim. E eu sintonizei desde então com homens que não prestam. O que seriam homens que não prestam, né? Significa que são homens, são pessoas que têm a te oferecer apenas aquilo que vai te trazer experiências indesejáveis. Ponto. Então, por isso que tu vai reafirmando ao longo da vida essa crença de que homens não prestam. E eu, por minha vez, por exemplo, vivenciei num lar
onde o meu pai foi extremamente respeitoso com a minha mãe, cordial, amoroso, generoso. Então, eu entendo que a energia do masculino é uma energia exatamente assim como eu descrevi, como a do meu pai representou para minha mãe na infância. Então, a conexão entre homem e mulher eu vejo de forma saudável. Né? Essa experiência eu tive. Então, é assim que essas lacunas vão se formando, né? Esses obstáculos vão sedimentando no nosso ser. Tá? Então, é possível, sim, a gente transformar isso tudo. Deixa eu dar um golinho d'água. Então, como identidade, ficamos apegados ao nosso mundo externo, nos identificando com tudo e todos, a fim de nos lembrarmos de como queremos nos projetar para o mundo. Como parecemos, torna-se a fachada da personalidade, que depende do mundo externo para lembrar quem é como um alguém. A identidade está completamente ligada ao ambiente. Olha o que nós falamos agora, né? A personalidade faz tudo o que pode para esconder como realmente se sente ou fazer o sentimento de vazio ir embora. Tenho esses carros, conheço essas pessoas, estive nesses lugares, sou bem-sucedido. É quem pensamos que somos em relação a tudo que nos rodeia. Mas isso é diferente de quem somos, como nos sentimos, sem os estímulos de nossa realidade exterior, sentimentos de vergonha e raiva de um casamento fracassado. Eu li, deixa eu ler de novo. Mas isso é diferente de quem somos, como nos sentimos, sem os estímulos de nossa realidade exterior, sentimentos de vergonha e raiva de um casamento fracassado. Medo da morte, incerteza sobre a pós-vida, relacionados à perda de um ente querido ou até de um animal de estimação. Sensação de inadequação devido à inexistência do pai ou da mãe, imperfeccionismo e realização a qualquer custo. Senso de... Ali. Oi? Devido à insistência do pai, né? Ali você leu inexistência. Devido, desculpa, à insistência do pai ou da mãe, imperfeccionismo e realização a qualquer custo. Senso de direção reprimido por ter crescido em circunstâncias muito próximas à pobreza. Preocupação com pensamentos de não ter o corpo certo para uma determinada maneira de aparecer no mundo. Esses tipos de sentimento são o que desejamos esconder. E isso é quem realmente somos. O verdadeiro eu oculto por trás da imagem que projetamos. Não podemos encarar a exposição desse eu para o mundo, por isso fingimos ser uma outra pessoa. A que custo, né? Olha só. Criamos um conjunto de programas automáticos memorizados que trabalham para encobrir nossas partes vulneráveis. Essencialmente, mentimos sobre quem somos, porque sabemos que os costumes sociais não têm espaço para aquela pessoa. Esse é o ninguém. É a pessoa que duvidamos que os demais vão gostar e aceitar. Olha que triste. Especialmente, e fazemos muito isso, né? Especialmente quando somos mais jovens e estamos formando nossa identidade, somos mais propensos a nos engajar nessa espécie de disfarce. Vemos jovens experimentando identidades como experimentam roupas. Na verdade, o que os adolescentes vestem muitas vezes é o reflexo do que querem ser, mais do que o reflexo de quem realmente são.
Pergunte a qualquer profissional da saúde mental especializado em trabalhar com jovens e ele dirá que uma única palavra define o que é ser um adolescente: insegurança. Como resultado, adolescentes e pré-adolescentes buscam conforto na conformidade e nos números, né? Por isso que o adolescente ele busca nessa identidade a se adequar ao grupo que ele ali pertence, né? Para se sentir pertencente, inclusive. Em vez de deixar o mundo conhecer o que você realmente é, adote e adapte-se, porque todo mundo sabe o que acontece com aqueles que são percebidos como diferentes. O mundo é complexo e assustador, mas deixe-o menos aterrorizante e muito mais simples, amontoando todas as pessoas em grupos. Escolha seu grupo, escolha seu veneno. No final, essa identidade serve. Você cresceu nela, ou pelo menos é o que diz para si mesmo. Junto com a insegurança surge uma grande dose de consciência de si. As perguntas são abundantes. É esse quem realmente sou? É esse quem realmente sou? É esse quem realmente quero ser? Mas é muito mais fácil ignorar essas questões do que as respostas. Por isso os jovens são tão críticos e tão questionadores, né? Porque é muito essa busca, inclusive dentro do cérebro ainda tão imaturo, que ainda não está completamente formado, ele está em busca da sua própria identidade. E olhar para o externo faz com que ele se sinta conectado a essa busca. Por isso que nós, adultos, que convivemos tanto com as crianças quanto com os jovens, nos tornamos muito também esse ponto de referência. Por mais que muitas vezes eles repudiem algumas atitudes, né, ou critiquem e sejam exageradamente críticos mesmo com as nossas posturas, eles são extremamente observadores. Por isso que o exemplo, ele educa muito mais do que a palavra, né? Então, a constância de uma atitude de um adulto, né, entre atitudes e coerência no que se fala, eles observam e também captam isso, para quando estiverem no mundo, diante desses grupos, tentando se adequar. A Débora tem filhos, né? Débora muito jovens, e eu já tive os meus filhos muito jovens, então a gente também fala desse lugar não só como adultas, né, mas com propriedade como mães e como também já fomos jovens, né? Então é isso, através dessa experiência nesse núcleo, nesse lugar, nesse círculo mais íntimo que é a família, eles então levam essa segurança, porque eles constatam a coerência dentro da família, e aí então nessas buscas no externo, eles projetam grupos, busca nesses grupos que vão trazer a mesma coerência, porque por mais que eles nos critiquem, eles vão buscar de forma inconsciente pessoas também que sejam coerentes com aquilo que nós somos dentro de casa, apresentamos dentro de casa. Então vejam como é importante nós nos tornarmos esses adultos saudáveis, porque sim, seremos referência para esses jovens. É isso. Vamos Perfeito. continuar? Da sequência. Uhum. As experiências de vida definem a nossa identidade. Manter-se ocupado mantém as emoções indesejadas à distância. Todos nós já fomos emocionalmente lacerados por experiências difíceis ou traumáticas quando jovens. Em nossa juventude, tivemos eventos definidores, cujas emoções contribuíram camada após camadas para quem nos tornamos. Vamos encarar. Todos nós fomos marcados por eventos com carga emocional. À medida que revisamos mentalmente a experiência repetidas vezes, o corpo revive o momento pela simples força do pensamento.
Mantemos o período refratário da emoção atuante por tanto tempo que passamos de mera reação emocional a um humor, um temperamento e, por fim, um traço de personalidade. Enquanto somos jovens, mantemos-nos ocupados fazendo coisas que por um tempo afastam essas antigas e profundas emoções, varrendo-as para debaixo do tapete. É inebriante fazer novos amigos, viajar para destinos desconhecidos, trabalhar muito e conseguir uma promoção, aprender novas competências ou praticar um novo esporte. Raramente suspeitamos que várias dessas ações são motivadas por sentimentos remanescentes de certos eventos anteriores. Então, ficamos realmente ocupados. Vamos para a escola, depois possivelmente faculdade, compramos um carro, mudamos para uma nova cidade, estado ou país, começamos uma carreira, conhecemos novas pessoas, casamos, compramos uma casa, temos filhos, adotamos animais de estimação, podemos nos divorciar, praticamos exercícios físicos, iniciamos um novo relacionamento, praticamos uma habilidade ou um passatempo. Utilizamos tudo o que conhecemos do mundo exterior para definir a nossa identidade, para nos distrair de como realmente nos sentimos por dentro. E como todas essas experiências singulares produzem uma miríade de emoções, notamos que essas emoções parecem remover quaisquer sentimentos que estejamos escondendo. E isso funciona por um tempo. Não me leve a mal. Todos nós atingimos níveis mais elevados por nos empenharmos ao longo de diferentes períodos de nossa fase de crescimento a fim de realizar várias coisas em nossas vidas. Temos que sair da zona de conforto e ir além de sentimentos familiares que nos definiam no passado. Eu, com certeza, estou ciente dessa dinâmica de vida. Mas quando jamais superamos as nossas limitações e continuamos carregando o fardo do passado, ele sempre nos alcança. E isso normalmente ocorre na metade dos 30 anos, mas varia enormemente de pessoa para pessoa. Meia-idade, uma série de estratégias para que sentimentos enterrados continuem enterrados. Na metade dos 30 ou 40 anos, quando a personalidade está completa, experimentamos muito do que a vida tem a oferecer. E como resultado, podemos muito bem antecipar o resultado na maior parte das experiências. Já sabemos a sensação de que teremos antes de nos dedicarmos a elas. Como tivemos muito bons e maus relacionamentos, competimos nos negócios ou nos acomodamos em nossa carreira. Sofremos perdas e obtivemos sucessos ou sabemos do que gostamos ou não. Conhecemos as nuances da vida. Visto que conseguimos prever as prováveis emoções antes de uma experiência concreta, determinamos se queremos experimentar aquele evento conhecido antes dele realmente ocorrer. Claro que tudo isso acontece nos bastidores de nossa consciência. Aí é que a coisa complica. Como podemos prever os sentimentos causados pela maioria dos eventos, já sabemos o que fará desaparecer nossos sentimentos sobre quem realmente somos. No entanto, quando atingimos a meia-idade, nada consegue remover completamente a sensação de vazio. Você acorda todas as manhãs e se sente a mesma pessoa. Seu ambiente em que você confiava tanto para remover a sua dor, culpa ou sofrimento não está mais removendo esses sentimentos. Como poderia? Você já sabe que quando as emoções derivadas do mundo externo se enfraquecem, você volta a ser o mesmo leopardo que não alterou as suas manchas. Essa é a crise da meia-idade, conhecida pela maioria das pessoas. Algumas tentam arduamente fazer com que sentimentos enterrados continuem enterrados, mergulhando mais fundo no mundo externo. Compram um novo carro esportivo, uma coisa, outras alugam um barco, outra coisa. Algumas tiram férias longas, local. Outras ainda entram para um novo clube para fazer novos contatos ou novos amigos, pessoas. Algumas fazem cirurgia plástica, corpo. Muitas redecoram ou reformam suas casas completamente, adquirem coisas e experimentam um novo ambiente. Tudo isso são esforços fúteis para fazer ou tentar algo novo para que possam se sentir melhores ou diferentes. Porém, emocionalmente, quando a novidade se esgota, elas ainda estão presas à mesma identidade. Retornam a quem realmente são, ou seja, a mão de baixo. São arrastadas de volta para a mesma realidade onde vivem anos a fio, somente para manter a sensação de quem pensam que são como uma identidade.
A verdade é que quanto mais fazem, quanto mais compram e depois consomem, mais marcante fica a sensação de quem realmente são. Quando tentamos escapar desse vazio ou quando fugimos de qualquer emoção dolorosa, é porque olhar para isso é por demais desconfortável. Assim, quando o sentimento começa a ficar um pouco fora do controle, a maioria das pessoas liga a televisão, navega na internet, ou manda mensagens ou telefona para alguém. Em questão de instantes, podemos alterar as nossas emoções muitas vezes. Podemos ver uma comédia, um vídeo no YouTube e rir histericamente. Depois assistir a um jogo de futebol e nos sentimos competitivos, em seguida ver o noticiário e ficarmos furiosos ou temerosos. Todos esses estímulos externos podem facilmente nos distrair dos sentimentos internos indesejados. A tecnologia é uma ótima distração e um vício poderoso. Pense nisso, você pode alterar a sua química interna na hora e afastar um sentimento mudando algo fora de você. Para se desviar do seu eu repetidas vezes, você confiará no que quer que seja que seu exterior o que faça se sentir melhor por dentro. Mas essa estratégia não tem que envolver tecnologia. Qualquer coisa momentaneamente eletrizante funciona. Só uma vírgula aqui. Então pensa essa coisa das redes sociais, né? O que é hoje, né? São mudanças de você quer fugir e fica preso ali, né, nessas imagens externas. Sim, e o quanto isso é uma forma compensatória, né, de se distrair, né, e cria Totalmente todos compensatório. esses... Uhum. Exato. Quando ficamos com a distração, adivinha o que eventualmente acontece? Ficamos mais dependentes de algo externo para mudar internamente. Algumas pessoas inconscientemente mergulham cada vez mais fundo nesse buraco sem fundo, utilizando diferentes aspectos do seu mundo para se manter absortas, em um esforço para recriar o sentimento original da primeira experiência que as ajudou a escapar. Elas ficam superestimuladas, de modo que podem se sentir diferentemente de como realmente são. Porém, mais cedo ou mais tarde, todo mundo conclui que precisa mais e mais do mesmo para se sentir melhor. Isso se torna uma busca voraz por prazer e meios de evitar a dor a todo custo. Uma vida hedonista inconscientemente impelida por alguns sentimentos que aparentemente não desaparecem. Acho que aqui a gente pode também encerrar, né, mas antes, gostaria de dizer aqui que, isso é realmente um vício, né, a gente faz isso e achei interessante ele trazer essa perspectiva, porque, nós 2, né, Elisa, a gente faz bastante busca do autoconhecimento, a gente se conheceu num curso de anatomia que foi muito profundo, a gente mexeu ali com muitas crenças, muitas percepções internas, né. E reverbera, eu acho que até hoje eu tô reverberando aquele curso lá, né, mas, e eu ouvi até de parentes próximos, assim: "Ah, você mexe muito nas coisas, pra que eu vou mexer em coisa que não tá doendo, coisa que", né, justamente para você não esperar, né, a coisa doer, não esperar chegar no sofrimento. É possível a gente o tempo todo olhar o que que é, ao invés de fugir, né, ao invés de claro que tem momentos que a gente não quer, daí a gente vai para um filme, a gente vai para uma série, a gente vai, né, Uhum. mas, só ter isso como fuga, que nem eu conheço outras pessoas, né, que também dizem: "Ah, eu prefiro fazer uma academia do que olhar internamente, que ali eu extravaso". Claro que cada um acha a sua forma, né, mas quanto mais a gente foge, como ele já citou aqui, mais vem atrás da gente, né. Uhum. É, o que ele traz muito essa perspectiva de o quanto tu faz com que esse tipo de atitude preencha tudo no teu dia, sem te deixar espaço para tu olhar para ti mesmo, para as tuas sensações, emoções, para os teus sentimentos, né? E aí sim, para essas sombras que vêm à tona. E porque tu olhar para a tua dor faz com que tu entenda
de onde ela vem, para que ela ainda te serve, e então virar as chaves, né? Algumas pessoas ainda não se sentem fortalecidas para isso, e está tudo bem, então vivem nesse entorpecimento, né, através de diversos vícios, tanto esses, né, das telas, quanto de cigarro, bebida, né, compulsões mesmo, mas também alguns caminhos como atividade física, eu vou falar daí por experiência própria, e eu levei muito tempo para entender por que a atividade física era tão importante para mim, né? Porque eu vim de um lugar de muita dor, uma dor tão profunda que era insuportável, e eu percebo que focar assim na atividade física, na minha alimentação, foram coisas que me ajudaram a gerar muito disciplina, bons hábitos, e a partir desse espaço da disciplina e de bons hábitos, de constância, eu pude então agora assim, né, me dar conta que o quanto eu sou capaz também de trazer isso para as diversas áreas da minha vida, até para aquelas que são mais desafiadoras de serem vistas, olhadas. Então, até hoje eu trabalho muito isso em mim, nas minhas tomadas de consciência, né, nos meus atendimentos, entendi quem eu sou e por que eu cheguei até aqui como eu cheguei, mas através muito dessa, porque para mim foi mais fácil. Então, se tu escolher um caminho mais fácil, é isso, é tu descobrir qual caminho é mais fácil, é mais leve. O caminho não precisa ser tão duro, né? Nem sempre foi fácil, nem sempre foi simples, mas eu fui aí agregando muita perseverança, né? Eu tenho essa virtude da perseverança, e eu sabia que eu tinha nascido para ser feliz, e eu decretei isso para mim, comigo mesma. Então eu decidi, bom, eu estou viva, eu cansei de sofrer, e eu decreto a minha felicidade a partir de agora, e foi aí que eu não sabia nem, há muitos anos atrás, e não sabia nem muito direitinho o que eu estava fazendo, mas eu sabia que boas escolhas iam me ajudar, iam me favorecer, e que no caminho eu via no que isso ia dar, né? Então é isso, é entender aquilo que te supre, mas que te deixa se sentindo mal, no final das contas, ou aquilo que daqui a pouco, que nem pessoas, né, com depressão, né, Débora? Eu tenho escutado muito isso, lido muito sobre isso. As pessoas com depressão profunda, às vezes, saem da depressão quando aprendem a correr. Então, claro que traz toda a endorfina, né, te tira daquele lugar, te traz para um lugar de movimento, e se tornam aqueles corredores velozes, né? É isso. Então, não interessa como a pessoa saiu da depressão, saiu correndo, né? Então, é isso. A gente vai descobrindo quais os caminhos que nos levam para essa mudança de hábitos. E é esse convite que o Dr. Joe Dispenza nos faz aqui muito nessa obra. Então, tá. Até a próxima. Deixa aqui o teu like, envia para as pessoas que vocês foram lembrando no decorrer dessa leitura. Isso, saiba que nada é por coincidência, né? Sigam essa página se vocês ainda não seguem, porque isso fortalece essa rede e fortalece para que isso chegue a mais e mais pessoas e que despertem também, assim como nós estamos despertando. Um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau.